2h40 e o presidente Temer também discursou na posse do ex-ministro Diogo Oliveira na presidência do BNDES, sem citar a prisão do Lula, do ex-presidente Lula. Temer criticou o comportamento de quem acha que não precisa seguir norma jurídica. Ele disse que o Brasil passa por um momento político difícil, né? Ele falou que é preciso seguir adiante cumprindo a Constituição. E nós queremos mesmo que a Constituição seja cumprida. Nós vamos conversar agora com o Sérgio Vale, que é economista da MB e associado. Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Denise. O momento político é difícil, nós sabemos, né, Sérgio? Mas é as implicações para a economia, isso que eu quero saber de você. Nós tivemos hoje a divulgação do relatório Focus, de novo uma revisão da projeção média do mercado para baixo, a previsão de crescimento da economia, e para baixo também a projeção de inflação. Agora o mercado prevê 3,53% para este ano, 2,8% de crescimento do PIB. Você acha que esse cenário político pode afetar de algum modo essa mudança que nós estamos vendo na equipe econômica? Porque Henrique Meirelles também se afastou. Olha, Denise, o que está acontecendo exatamente agora com essa mudança que foi feita, eu não creio que tenha impactos negativos na economia, né? Foi quase uma troca de 6 por meia dúzia. O Eduardo Guardia tem uma enorme capacidade, o Diogo também no BNDES, acho que vai manter um trabalho bastante relevante, então eu não vejo na condução da política macro hoje nenhuma mudança de trajetória em relação ao que tem sido feito. Há toda uma preocupação no ano eleitoral com um governo impopular e fraco como o Temer, de ter um excesso de crescimento do gasto público, que é o maior receio que se tem hoje. Mas tirando isso, não vejo nenhum descontrole sendo gerado na condução de política econômica nesse momento. A maior preocupação, de fato, na verdade, não é esse restante de ano, final de mandato é sempre meio inerte na economia brasileira. A maior preocupação é a partir do ano que vem com um novo presidente, né? Que tipo de condução de política econômica esse novo presidente vai colocar para o país? Vai seguir a trajetória ganhadora e positiva das reformas que têm sido feitas desde 2016 ou vai tentar reinventar a roda como a presidente anterior tentou tantas vezes e deu no que a gente viu de resultado? Então, esse é a nossa grande expectativa no final do ano, na verdade, né? Então, o Guardia e o Diogo, eles se tornam questões menos relevantes, digamos assim. Agora, Sérgio, sempre fica uma preocupação com a possibilidade de um certo afrouxamento numa situação fiscal que já não é das melhores, apesar do governo trabalhar com a previsão de uma certa folga em relação à meta, que é de um rombo de 159 bilhões de reais. Nós sabemos que ano de eleições leva a pressões maiores por despesas. O presidente Temer ainda fala na tentativa de reeleição. Henrique Meirelles saiu também para querer ser candidato. Tem todo um jogo de político que isso não pode levar a uma situação pior. Lembrando que na semana passada o governo já deixou que fosse derrubado o veto em relação ao refis das micro e pequenas empresas, independentemente do que se pense dessa situação. Tem reflexo sobre as contas do governo, tem a questão do Fundo Rural, tem da tributação de investimentos, dos fundos especiais de investimento, não é? É verdade o que você diz, Denise. Assim, no macro fiscal, a situação ainda está sob controle, né? Tem um déficit, de fato, que é elevado, mas está dentro da expectativa esse ano. O próprio crescimento da economia vai acabar elevando as receitas também em 2018, ajudando a continuar diminuindo o déficit. Então, no cenário macro, ainda dá para segurar, não tem tanto risco esse ano, ele aumenta ano que vem se de fato a gente não tiver reforma da Previdência. Na parte micro da política fiscal, que é justamente as coisas que você levantou, como foi no caso do refis, como está sendo a dificuldade de controlar o gasto em ano eleitoral, aí sim, de fato, a gente tem que olhar com mais cuidado. Mas como a gente está há poucos meses de terminar o mandato do presidente Temer, né? E essas coisas que foram mudadas não são tão graves e difíceis de eventualmente serem revertidas lá na frente, eu não fico tão preocupado. A maior preocupação, de fato, que se tem é entrar um novo presidente no ano que vem, não fazer reforma da Previdência, desmontar a regra do teto, desmontar a estrutura que foi criada da nova TLP no BNDES, né, em contraposição à antiga TJLP. Enfim, esse tipo de modelagem nova de política econômica que me preocupa muito mais. Então, assim, não vejo o que está acontecendo agora como um grande desvio de caminho, né? É um desvio natural de época eleitoral, mas que não muda completamente a trajetória. Agora, isso não impede também que o mercado financeiro continue tendo alguns momentos de maior pressão.
Agora mesmo a gente tem o dólar em alta de mais de 1%. Mesmo com a atuação do Banco Central, o Banco Central voltou a atuar no mercado, porque desde a semana passada vem sentindo essa pressão. O dólar comercial bateu nos R$ 3,40, a Bolsa caiu 1,44%, tem a pressão externa, mas tem toda essa preocupação, eu acho que a questão jurídica aqui no Brasil. Nós tivemos novamente o advogado Cacai estimulando aí um comunicado do Instituto de Garantias Penais, que reúne advogados criminalistas, para pressionar o Supremo Tribunal Federal no sentido de avaliar agora a ação declaratória de constitucionalidade referente à prisão em segunda instância, após a condenação em segunda instância. Então é uma incerteza jurídica também que acaba afetando os negócios, né, Sérgio? A incerteza aí é dupla, Denise. Como você bem levantou, tem uma parcela de culpa pelo setor externo. A gente tem um movimento hoje nos Estados Unidos muito mais errático em relação ao que parecia ser um pouco mais tranquilo em 2017. A gente está tendo a Bolsa Americana e os mercados de ativo em geral nos Estados Unidos muito mais voláteis, muito mais tensos esse ano por conta do que o Trump tem colocado de estímulo na economia, por conta da reforma tributária e, consequentemente, estimulando muito o crescimento, pressionando a inflação e fazendo com que o Fed tenha que subir mais juros, ao mesmo tempo que também a pressão que ele está colocando na questão do protecionismo causa uma incerteza muito grande para as empresas americanas. Então, isso aí acaba tendo uma parcela de culpa nesse câmbio depreciando aqui no Brasil, indo para os 3,40. E aí entra a segunda perna, que é a mais relevante de todas, que é justamente a questão política doméstica, né? Mais do que a própria questão jurídica em si, em relação à prisão do ex-presidente Lula, a maior preocupação é que a eleição está se aproximando, os candidatos estão começando a aparecer, ainda não há clareza exatamente quem são, mas há uma crescente possibilidade de a gente ter um resultado eleitoral que seja aquém do desejável, com a eleição de alguém que seja não reformista, que seja populista, ou seja, que traga novamente medidas na política econômica parecidas com o que se fazia na época do governo Dilma, por exemplo. O mercado está começando a ficar preocupado com isso, e aí um dos impactos imediatos quando isso acontece é no aumento da taxa de câmbio, como a gente está vendo. E Lula não é a única ameaça, né, Sérgio? Pois é, esse é o problema. Se fosse só o Lula, na verdade o que aconteceu essa semana ajudaria a tirá-lo ainda mais do cenário, né? Na verdade, janeiro, com a prisão na segunda instância, já tinha tirado quase definitivamente, a prisão agora é quase uma pá de cal final, né? Mas, como você disse, tem outros candidatos à esquerda e à direita que trazem uma certa incerteza em relação ao cenário futuro, né? E isso o mercado está começando de fato a ficar um pouco mais preocupado. Sérgio, nós conversamos com o Sérgio Vale, que é economista da MB Associado. Sérgio, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise.